Agora, sabe por que, irmãos, que as pessoas ainda hoje odeiam a Jesus? É porque Ele está vivo. Ninguém odeia um morto. Eu pergunto a vocês, quem odeia hoje os faraós do Egito? Quem odeia? Quem odeia hoje Senaqueribe da Síria? Quem odeia hoje Nabucodonosor da Babilônia? Quem odeia hoje Ciro o Grande ou Dario I do Império Medo-Persa? Quem odeia hoje Alexandre o Grande? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Sabe por que essas pessoas não são odiadas hoje? Porque elas estão mortas. Mas o nosso glorioso Senhor está vivo. Agora, sabe por que esta igreja todo ano prepara uma festa para celebrar o Natal? Você não comemora o nascimento de quem está morto, você comemora o nascimento de quem está vivo. Ele está vivo e Ele é a razão da nossa vida. Mas esse texto, irmão, nos apresenta uma segunda reação ao Natal. A primeira delas é a rejeição, repúdio. A segunda reação ao Natal de Jesus é a indiferença. Veja comigo aí os versos 4 a 6. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho antes. Quando Jesus nasceu, é muito curioso isso, porque José e a Maria moravam em Nazaré, lá no norte de Israel. Mas o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, disse que ele deveria nascer aonde? Belém da Judéia. Belém da Judéia fica lá no sul, pertinho de Jerusalém. Aí quando a Maria estava quase para dar à luz, um fato acontece no mundo inteiro. E quem controla é Deus. E Ele bota no coração de César Augusto, o imperador romano, para fazer um recenseamento. E no recenseamento o camarada tinha que se alistar lá na cidade que ele nasceu, ou na cidade da sua família. Como José era da família de Davi, ele teve que se alistar lá. Mas ele não deixa Maria em Nazaré, talvez porque Maria, preste atenção nisso, estava sendo mal falada. Maria apareceu grávida, e ninguém podia explicar isso. O anjo apareceu para ela, não apareceu nem para José. O José quis se divorciar dela, secretamente. Maria foi muito corajosa, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra, Senhor. Ela estava disposta a enfrentar qualquer luta, qualquer problema. Então José leva Maria com ele. Sabe para quê? Porque a palavra de Deus não pode falhar nem sequer numa vírgula. A palavra de Deus é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não pode passar. Quando chega em Belém, diz a Bíblia que as hospedarias estão cheias. Nem olhando Maria, prestes a dar à luz, sensibilizou alguém de ceder o lugar. E de fato ele não podia nascer numa hospedaria, numa pensão, num hotel, porque fica bem ao Cordeiro de Deus nascer e ser colocado numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Agora presta atenção, não havia lugar para Jesus em Belém. O pão da vida não encontrou espaço na casa do pão. Belém significa casa do pão. Não tinha lugar para o pão da vida nascer na casa do pão. Mas agora os principais sacerdotes e os escribas do povo, gente boa de Bíblia, gente que conhecia teologia, ao saber com precisão que ele nasceria em Belém da Judéia,
E sabe qual é a distância de Belém da Judéia para Jerusalém, onde eles estavam? Os principais sacerdotes e os escribas? 10 quilômetros. Sabe quanto você gasta a pé para andar 10 quilômetros? 1h30, a pé. Enquanto os magos cruzaram o deserto, mais de 1000 quilômetros para vir a Jerusalém, quem conhecia a Bíblia, quem conhecia a doutrina, quem conhecia a palavra de Deus, quem tinha todo o arcabouço do conhecimento bíblico, de forma completamente indiferente, não tem coragem de sair de Jerusalém para ir ali na esquina adorar Jesus. Deixa eu lhe dizer algo, não basta ser um teólogo, não basta ser um grande conhecedor da Bíblia, o Senhor quer ver o seu coração. Indiferentes, completamente indiferentes. O que é pior, a indiferença não tardou para virar inveja, ciúme, disputa, e não tardou para que a indiferença, que virou inveja, que virou ciúme, transformar-se em ódio. E não tardou-se para que esses escribas do povo e esses principais sacerdotes transformassem-se nos principais inimigos de Jesus, que tramaram contra ele, que contrataram testemunhas falsas contra ele, que o acusaram falsamente de blasfêmia contra Deus, de conspiração contra César, e levassem Jesus ao pretório romano e gritassem loucamente: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Às vezes aqueles que mais odeiam a Jesus são aqueles que mais conhecem acerca de Jesus. Não basta saber profecia, é preciso ser um adorador. E você e eu viemos aqui hoje porque nós queremos adorar a Jesus. Mas me permita agora ver a terceira reação e a última, que é a rendição e a adoração a Jesus. Então confira comigo o verso de número 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esses homens eram gentios, talvez sacerdotes persas, estudiosos dos astros. E eu pergunto a vocês, quantos eram mesmo? Quantos? Está escrito isso na sua Bíblia? Quantos eram? Nós não sabemos. Uns magos. Quando diz que são 3, é a tradição que diz isso. Aliás, a tradição religiosa dá até nome a eles, né? É o Belchior, o Baltazar e o Gaspar. A Bíblia não fala nada disso, mas a tradição diz que eles eram o que mesmo? Reis magos. Onde está escrito isso, que eles eram reis? Também não está escrito. Então isso é tradição também. Eles não eram reis. A Bíblia não tem essa informação. E é curioso que também eles, ao visitarem a Jesus, eles não visitam Jesus na estrebaria. Porque na verdade, quando eles chegam a Jerusalém, já deve ter decorrido aproximadamente 2 anos. Quando eles vão visitar Jesus, Jesus está onde? Onde ele está? Numa casa. A Bíblia não nos informa quanto tempo durou a viagem deles, mas o certo é que eles vieram do Oriente, talvez da Pérsia, mais de 1000 quilômetros, talvez a pé, de camelo, enfrentando o calor sufocante do dia, os ventos gelados da noite, os perigos de uma viagem tão longa, que não era fácil.
que está acontecendo com esses homens? Eu chamo a sua atenção para um ponto muito lindo, no versículo 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Eles viram o que mesmo? Eles não viram uma estrela, eles viram a sua estrela. Mas que estrela é essa? Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo para você olhar isso. Depois a gente volta para cá. Abra a sua Bíblia em Números 24, versículo 17. Números 24, 17. Está escrito assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quando esses magos viram a sua estrela, muito provavelmente eles eram como que prosélitos. Vocês se lembram que Daniel já havia testemunhado juntamente com os seus amigos lá na Babilônia, Daniel depois na Pérsia, e essa profecia bíblica já era conhecida, uma estrela que haveria de proceder de Jacó. E nesse momento o cetro de Israel subirá, um cetro do poder do governante, que é Jesus. Então quando esses magos viram a estrela dele, era a sua estrela, era a estrela profética, era a estrela que apontava para a chegada do Messias, eles compreenderam isso. Compreenderam isso. Eu já participei de muitas pecinhas de Natal, desde a minha infância, e quase todas que eu participei, lá na roça às vezes, a gente amarrava um barbante assim, e a estrelinha lá do Oriente vinha correndo, e aí a estrela chegava em Jerusalém. Não foi isso que aconteceu? A estrela não os guiou do Oriente a Jerusalém, não. Eles viram a sua estrela no Oriente, e por compreenderem que aquela estrela era a estrela profética anunciada em Números 24, 17, eles saem do Oriente e vão para onde? Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o local que eles sabiam ter a palavra de Deus. A revelação natural leva-os à revelação especial. A precisão exata onde o Messias devia nascer, onde o rei dos judeus devia nascer, eles precisavam buscar essa informação não da estrela, mas da palavra de Deus. Você quer conhecer a Jesus? Abra a Bíblia. Você quer conhecer Jesus? Examine as Escrituras, porque foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim.